Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Yuri Belchior e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Antes da gente começar, se inscreva no canal se você é novo por aqui, deixe seu joinha para ajudar o canal e ative os sininhos para você receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é especial porque é um vídeo que nós vamos falar sobre as mães. Mas nós vamos falar sobre uma vertente específica de uma leitura de um episódio, de uma obra onde a mãe é muito importante. Essa obra, é claro, vocês sabem, é a minha preferida, Em Busca do Tempo Perdido, do escritor Marcel Proust. Bom, nessa obra, no comecinho dela, a gente tem algumas lembranças da infância do personagem narrador. E o que acontece nesse momento? O personagem narrador tem uma ligação muito forte com a mãe. E, por essa ligação, em um momento, em determinado episódio, ocorre que a família vai receber o Swan, que é um amigo, e o personagem já está deitado para dormir. Entretanto, ele não consegue dormir sem a presença da mãe. Ele precisa da mãe, essa ligação muito forte com a mãe. O que acontece? Ele pede para a empregada levar um bilhetinho para ela. E a empregada retorna com a seguinte resposta: não tem resposta. Ele se sente muito rejeitado. E aí, quando os pais estão indo dormir, ele se precipita e vai até a mãe, ali quando ela está subindo a escada, ele vai vendo ela subindo a escada com a vela, assim, a sombra se projetando na parede. E aí ele para diante dela e ela olha primeiro com surpresa, depois brava, zangada, e ela vai dar uma bronca nele, Ela vai antes que seu pai te veja, só que já era tarde demais, porque a vela do pai dele já vinha subindo na parede e o pai dele viu. E ele ficou aflito, com aquela cena, porque o pai é muito severo, muito rígido, E o que acontece? O pai, em vez de zangar com o menino, fala para a mãe: logo se vê que ele está aflito, vai ficar com ele. Aproveita, pede a empregada para arrumar uma cama no quarto dele para você, e vai ficar com ele. Você vê que o pobrezinho está aflito. Eu não faço questão, eu já não tenho necessidade. E aí a gente pode entender essa necessidade como as necessidades do casal. Já que antes, os pais, quando estavam conversando, ele falava para ela, vamos dormir? Ela, não estou com muita vontade, mas vamos, eu vou pedir a François para tirar o meu espartilho, acho que é espartilho, enquanto você se despe. Então, você sabe que o casal tem determinadas intimidades, E o filho, então, se coloca como uma espécie de obstáculo, ao cumprimento desse papel matrimonial da mãe, Então, tem esse primeiro ponto aí, o filho, essa ligação com a mãe, e o filho como um obstáculo a realização, a gratificação do desejo do pai. Só por esse episódio a gente já se lembra da teoria de Freud, e do começo ali da psicanálise. Na teoria de Freud, o que a gente tem que a gente pode nos auxiliar, que nos pode servir de instrumento para uma leitura mais profícua, mais produtiva desse episódio, dessa obra maravilhosa que é a obra do Proust. Na teoria do Freud, ele fala que o indivíduo se percebe como indivíduo quando ele vê que ele é separado da mãe. O que isso quer dizer? Quando ele é bebezinho e ele chora e ele não tem aquele tempo entre até a mãe atender ele com o peito, para dar de mamar, e a sua fome, a sua necessidade de satisfação, de uma necessidade orgânica mesmo, esse tempo aí é onde o indivíduo começa a perceber que ele é separado da mãe e que os prazeres e necessidades dele, as necessidades acalentadas, satisfeitas, com uma sensação de prazer, isso não vai ser feito imediatamente. Ele vai ter que fazer alguma coisa para isso.
Ainda quando está bebezinho, o indivíduo está na fase que Freud chama de fase oral, né? Ele tem lá várias classificações para as fases psicossexuais do indivíduo. E na fase oral, o indivíduo tem tudo atendido pela boca, né? Depois ele tem a fase genital, depois ele tem a fase anal, que é quando ele precisa controlar o esfíncter. Então ele tem aquela tensão entre liberar as fezes ou controlar para deixar para ir no banheiro, porque existe uma demanda social para isso, né? Depois disso ele tem a fase fálica, que é quando o pai é visto como um empecilho à sua realização de desejo de estar com a mãe. E aí também o indivíduo desenvolve o que Freud chama de ansiedade e castração. Na fase fálica, ela é chamada assim para meninos e para meninas, né? Quando o indivíduo percebe que ele tem ou não um pênis. E essa percepção, né, dá uma certa dinâmica em relação aos prazeres. Bom, após essa percepção, né, de que o pai pode ser uma espécie de obstáculo para a realização do desejo do indivíduo, o indivíduo tende a se aproximar do pai e a mãe é vista como a inimiga, né? A mãe é aquela que, então, as coisas se invertem, os papéis se invertem. Então, olha a radicalidade da teoria do Freud, né? Porque ele se apropria, né, de um mito, que é o complexo de Édipo, nós vamos falar sobre isso, mas desde já, imagina isso, né? No começo do século passado, falando que nós odiamos, nós temos uma relação de amor e ódio com os nossos pais, né? Realmente uma teoria muito audaciosa, né? Principalmente para o momento, para a época que surgiu. Nós precisamos lembrar, aproveitando a situação, de que Freud e Proust escrevem mais ou menos no mesmo momento, mas não há nenhuma prova de que Proust leu Freud, né? Embora ele ilustre, né, a psicanálise não com uma linguagem científica e teórica, como Freud, né, mas com uma linguagem artística e literária, né? Lembrando que para a nossa época tem essa diferença entre a linguagem da ficção, da literatura, né, e linguagem científica, teórica. Bom, depois da gente perceber então que nessa fase fálica o indivíduo tende, né, a ver o pai como um obstáculo de realização dos prazeres em relação à mãe e que a sua aproximação do pai pode inverter os papéis, tornar a mãe como um obstáculo, mas ali a intenção dele, por exemplo, né, ao ter a mãe para ele, é saber que ela não vai estar com o pai, né? Essa questão relacionada, né, às ansiedades de castração e ao próprio complexo de Édipo, ela está intimamente relacionada, né, com uma apropriação que o Freud faz do mito do Édipo, né? A gente sabe que o mito do Édipo é muito anterior à tragédia de Sófocles. A tragédia de Sófocles é aquela em que o Édipo, tentando fugir do seu destino, né, ele acaba depois, né, fazendo toda uma movimentação, se muda, vira rei de um lugar, e depois ele descobre que ele matou o próprio pai e se casou com a própria mãe, né? A gente sabe que esse mito é anterior à tragédia e que ele está relacionado com mitos cosmológicos da Grécia Antiga. Se a gente pensar a própria relação entre Urano e Cronos, né, tem essa disputa paterna, né, e também depois entre Cronos e Zeus, né? Então tem sempre essa relação do filho, né, como obstáculo para o pai. Essa imagem ela é muito forte, né? Outra imagem que é forte, culturalmente falando, não está muito relacionado ao Freud, mas que de alguma forma está relacionada com uma base cultural da sociedade que nós vivemos, é o sacrifício de Isaac, né? Quando o Proust até recupera isso em um momento da recherche, né? Mais falando sobre uma pintura dessa cena.
de quando o Abraão pede para Sara se afastar de Isaac. A gente sabe que a Sara tem Isaac depois de muito velha, né? Que depois Deus pede esse filho em sacrifício. Então, a gente tem aí uma série de elementos que apontam para a psicanálise na obra do Proust, né? E também nós temos, dentro do universo da psicanálise, considerando a própria escrita do Freud, né, uma série de elementos culturais antigos, né, dos quais Freud se serve para poder forjar a sua teoria, para poder criar a sua teoria, né? Eu sei que isso não é um dado científico no sentido estrito do termo, mas isso ajuda a gente a perceber que essa noção da relação, né, do pai como o indivíduo vê o pai como obstáculo, como inimigo e vice-versa, né, ela é antiga e faz parte de mitos antigos da nossa civilização. Retornando ao Proust, então, a gente viu que o indivíduo tem essa fase fálica. Depois da fase fálica, ele vai ter um período aí de latência até a fase genital. Como que a gente volta, depois dessa viagem pela psicanálise, volta para o Proust? Então a gente percebe que o menino, a criança, que está ali, que quer a mãe, vê o pai como obstáculo, o pai acaba deixando a mãe para ele, né? Quando ela está no quarto com ele já, ele chorando, ela acalmando ele, né? Ele sabe que ela não necessariamente queria estar ali, mas ele fica feliz, inclusive, só por ele ter ela para ele. Por mais que ela não quisesse estar ali, ela não estaria mais disponível para os outros. Ela seria só dele. O indivíduo, o narrador, personagem do Proust, tem essa compreensão, né? Ou melhor, ele fala dessa consciência dos desejos dele nesses termos. Depois, muitas páginas adiante, no volume 5, deixa até marcado aqui, olha, para melhorar a capa, a prisioneira, né? Na prisioneira, Albertine está morando com o Proust, lá no apartamento dele, com o Marcel, perdão, né? A gente sabe que narrador e escritor têm o mesmo nome, Marcel Proust, e o personagem da história, né? O narrador e personagem chama Marcel. Albertine morando com o Marcel, gente, não se esqueça, né? A Albertine está morando com o Marcel e ele fala, né, do beijo de boa noite. Que ele fala que o beijo de boa noite da Albertine é como se ela depositasse com a boca o Espírito Santo dentro dele e aquilo desse uma calma, uma paz interior imensa para ele, né? Alguns parágrafos antes, ele fala que o amor dele pela Albertine não era necessariamente uma coisa carnal, mas que ele estava satisfeito porque ela era dele, e quando ela era dele, ela não estava disponível aos outros. Então, o amor dele estava muito mais vinculado a ter algo exclusivamente para si, que não será dos outros, vencer os outros, né? Os outros machos, vamos dizer assim, uma coisa quase territorialista, do que necessariamente um amor pela própria pessoa. A gente sabe que ele vai oprimir muito a Albertine ao longo da história, vai ficar sempre desconfiado dela, ele não sabe se ela é fiel ou não, se ela é lésbica ou se ela gosta dele, se ela gosta de homens, né? Ele não sabe dos desejos dela, né? Do mundo dela. Então ele fica oprimindo ela, tentando meio que seguir todos os passos dela, uma coisa meio doentia. Então, nesse episódio do Beijo de Boa Noite, no 5º livro, ele retorna e inclusive ele diz que os beijos são incomparáveis. Ele lembra, o personagem narrador lembra do beijo de boa noite da mãe. E diz que eles são incomparáveis, mas que a mesma sensação de calma, de plenitude, de paz, ele obtinha com o beijo da amada, que era a mesma que ele obtinha com o beijo da mãe. Então fica muito clara a relação de intertextualidade, essa palavra é muito importante, entre o texto de Marcel Proust e a teoria de Freud. Ainda que, como eu disse, não tenhamos provas de que o Proust tenha lido o Freud, né? Agora,
uma coisa muito importante para a gente considerar é que, já saindo agora do universo da obra, a mãe tem uma figura muito importante para a escrita proustiana. Porque o Marcel Proust começa a escrever a Recherche logo depois que a mãe dele morre, né? Então ele passa a ser herdeiro de uma fortuna, né? Ele tinha uma ligação muito próxima com a mãe. Ele, por exemplo, quando traduziu as obras do Ruskin, né, que é um crítico de arte inglês, ele não sabia muito bem inglês, então ele dependia da mãe para poder fazer essa tradução. Além disso, a mãe tem um papel tão relevante que, quando a cena da Madeleine começa a ser elaborada, ela não é a mãe que serve, né, os bolinhos, né? Ela parece que é uma tia, eu não me lembro muito bem agora, mas está no Contre Saint-Beuve, né? Contra Saint-Beuve que está essa cena. E depois, não é a mãe, e o que serve não é a Madeleine, não são os bolinhos, são torradas com chá. Depois, quando Proust começa a escrever a Recherche, ou o que a gente vai considerar como sendo Em Busca do Tempo Perdido, ele passa a adotar as Madeleines, que são bolinhos, né? Muito parecidos com aquele formatozinho, ele fala da concha de Santiago, que é uma concha mesmo, né? Uma concha do mar, uma parte meio côncava, né? Que ele vai utilizar esses Madeleines para poder relembrar em toda aquela cena famosa da lembrança, que ele leva o bolinho à boca com uma colherada de chá, e aí a memória desperta e ele passa a lembrar, recordar de tudo, né? Uma cena muito famosa que mesmo quem nunca leu Proust vai se lembrar, né? Então a mãe tem um papel muito importante. Por quê? As Madeleines têm um segredo. O livro que a mãe do personagem Marcel lia para ele é um livro da George Sand, né, que é o nome do pseudônimo da escritora, que a personagem principal tem uma personagem que se chama Madeleine. Então o livro que a mãe lia tem a Madeleine. E a partir da morte da mãe do escritor Marcel Proust, ele introduz as Madeleines, ele desperta e começa a escrever e introduz as Madeleines na sua obra. São coincidências muito cheias de ligação, né, para a gente poder percebê-las como meros acasos, né? São acasos, digamos, muito especiais. Um segundo ponto do valor da maternidade na obra do Proust é que o personagem tem ligação com duas figuras maternas muito fortes na narrativa. A avó do personagem e também a mãe do personagem. E ele é muito ligado com a avó, ele viaja com a avó para a praia de Balbec. E depois que a avó dele morre, em determinado momento da narrativa, quando ela morre, ele não se dá conta de imediato da morte dela, né? Isso leva um tempo para que ele esteja lá calçando uma bota e aí, enfim, ele perceba que a avó morreu. E aí aquela morte chega forte nele, né? Além disso, a mãe, que passa a ocupar meio que o lugar da avó depois que a avó morre, né, ela passa a ocupar esse lugar para o personagem. Um pouco mais de proximidade com a mãe depois que a avó morre. A mãe fica recuperando citações, né, das cartas de Madame de Savigny, eu não sei muito bem como é que pronuncia. Ela fica recuperando essas citações das cartas da escritora como se ela estivesse incorporando a avó. Então, a mãe incorporando a mãe, que antes era a mãe primária do personagem principal, né? Ele era mais próximo da avó. Mas tem essa coisa da ausência materna, esse jogo entre ausência e presença materna, muito forte e que marca. Então, um vídeo, né, especial aí para o Dia das Mães, né, sobre esse papel da figura materna na narrativa proustiana, né? Obviamente, o que eu falei aqui são meros indícios, né? A gente poderia falar muito mais, inclusive,
fazer um vídeo só sobre a avó do personagem, né, outro só sobre a mãe, né, a obra é imensa, mas eu queria mostrar esses pontos, né, de relação que tem, né, da figura materna na Recherche, tanto em relação às próprias mães, né, que são a avó e a mãe mesmo, mas principalmente entre a mãe e a Albertine, né, que é o grande amor da vida do Marcel, personagem principal da história. Ao mesmo tempo, também quis deixar aí para vocês algumas alusões a fatos da vida do próprio escritor Marcel Proust, né, que também estão relacionados com a sua ligação com a mãe. Então acaba que tem uma espécie de elemento autobiográfico também, né, dentro do romance, muito forte, né? Isso tudo para a gente poder pensar, né, não só na própria obra do Marcel Proust, mas nas próprias mães como uma forma de primeiro amor, né, de primeira ligação com os prazeres e com a vida, né? Eu achei interessante então trazer aí essa reflexão, essa leitura da obra do Marcel Proust a partir da teoria do Freud. Então, não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui, de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, deixar o seu comentário se você gosta de psicanálise, se você gosta do Proust, né? A outra obra que você acha que pode ser interessante para pensar a questão da relação, né, com a maternidade e a própria literatura. Deixa aí para a gente nos comentários, eu vou gostar muito de ler, né? E não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal se você é novo por aqui, se você já chegou e já está aqui com a gente há um tempo, mas ainda não se inscrever, a hora é agora, se inscreva no canal e assista os vídeos antigos, caso você ainda não tenha visto. Muito obrigado a todos vocês, valeu!